Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. Hoje na nossa reflexão nós vamos falar a respeito de ações compulsivas. Ações compulsivas, né, as pessoas elas muitas vezes nem percebem isso, né? Fica meio no automático a coisa ali, e quando vai ver, vai perceber, o negócio está acontecendo. Então a pessoa às vezes ela fala que ela está nervosa, que ela está irritada, ou que ela, enfim, inventa assim, coloca qualquer outra situação em cima por não entender muitas vezes aquilo. Então você pega uma pessoa que geralmente briga muito, discute muito, né? Ali no trânsito, não pode ver o erro de alguém, tá sempre cobrando, ela, né? Um exemplo aqui para vocês, existem vários exemplos. E o que está atrás daquilo? Eu sempre pego essa posição, né? O que está atrás disso? Porque em determinadas situações você tem essas ações. E ali a gente vai trabalhando em cima disso. Uma ação compulsiva, uma pessoa que ela quer corrigir todo mundo, o erro do outro, é um perfeccionismo, ela cobra dentro dela também isso. Mas a ação compulsiva, eu estou dirigindo. Aí alguém fecha ou, sei lá, entra sem dar seta, enfim, eu já quero matar a pessoa. Aquilo vem uma coisa de dentro ali assim, né? Olha, fez uma coisa errada e aquilo vem. A pessoa, ela fala, olha, ela até percebe que depois que passa, nossa, pus muita força, muita energia, mas no momento ela não se controla naquilo. É uma espécie de vício, né? Como vício. Vício, eu sei que aquilo me faz mal muitas vezes, mas eu não consigo parar. Dentro do nosso corpo, da nossa, né, característica humana, a gente já falou aqui dos bichos, vocês que acompanham, né? O bicho, aquela força anímica, a nossa sombra e toda essa parte bioenergética do corpo. Quando você tem uma reação dessa, você automaticamente aquilo explode dentro de você. Essa explosão é raiva, nesse caso. Tem várias compulsões ali, né? Tem vários mecanismos que fazem parte do nosso sistema de defesa, né? A sexualidade, a raiva, a própria alegria, né? São sistemas muitas vezes, no caso aqui da raiva, é um mecanismo de defesa. Então a raiva, ela é muito importante. E a gente aprendeu que sentir raiva não é legal. Mas não, a raiva é um sistema de defesa, onde eu posso me defender se eu precisar usar minha força, meu poder, e como eu também eu posso usar isso para fugir, né? Para sair de alguma coisa. Na natureza a gente vê muito isso, né? Os predadores, tal, então tem que correr, tem que fugir. Você vê um gato quando foge de um cachorro, né? Então ele sobe na árvore, faz a coisa, é muito rápido aquilo. Então a raiva ela faz para isso, para que você resolva esse mecanismo de defesa. Quando eu não coloco isso de uma maneira adequada, é como se o processo energético, bioenergético da coisa sofresse um desvio. Isso acontece muito na acupuntura, né, onde nós temos o bloqueio energético ali onde se encadeiam as doenças. O processo bioenergético é a mesma coisa. Então tem um fluxo natural da raiva. Então, se eu precisar me defender, essa força vem e eu tenho uma força. Às vezes as pessoas usam isso e falam: Nossa, eu tive uma força ali que eu não sei de onde veio. Uma força no sentido figurado, quando ela de repente perdeu alguém, teve um acidente, alguma coisa assim, mais no emocional. E também na raiva, quando, né? Você precisa sair de um rolo, de uma confusão e que você põe força. Muitas vezes para você pegar um peso, para você deslocar algum objeto, né, de um lado para o outro mais pesado, então você puxa aquilo e aquilo vem. Por isso que as pessoas fazem cara feia quando pega, né? É peso, é muito peso. Então, esse processo, então essa energia ela flui, ela é canalizada legal para aquilo, você põe a força, né? Você não entende que aquilo é um arquétipo da raiva e você puxa aquilo e aquilo funciona. Quando você tem um desvio dessa energia, é aí que você começa a chegar até a agredir pessoas.
Quantas vezes a gente vê no trânsito, fala, nossa, que absurdo, né? Olha, um animal, a pessoa descontrolada saiu do carro, agrediu, bateu no outro, né? E saíram de porrada ali e tal. É, tem um desvio daquela raiva contida. Mas essa raiva, o que está atrás dela, é a contenção que eu ponho dentro daquilo que eu sou. Então eu vou segurando, eu vou combatendo, porque vem na cabeça uma coisa e eu não paro para pensar. Por que que eu tô com... Pô, o cara fechou, tudo bem, as pessoas fecham, fazem isso. Se eu tenho um bom senso e não escuto aquela meba, aquilo ali não interfere. Eu sei que eu vou pra rua e eu sei que vai ter um monte de gente que vai fazer cagada. Tem gente folgado, né? Tem gente que tá lá pra encrenca. É bem-vindo ao mundo, né, gente? Bem-vindo ao planeta Terra. Mas quando eu quero que as pessoas tenham as reações que eu teria, eu começo a dar poder para os outros. E quando eu começo a dar poder para os outros, eu começo a entrar no astral dos outros. Aquela energia vem. Só que aquela energia vem e o meu sistema de defesa, ele escuta aqui. Eu falo, eu não gosto de nada errado. Tudo bem. O sistema usou e ele colocou aqui. O teu sistema de defesa, ele vai bloquear tudo aquilo que vem raiva, porque você é aquilo, né, que você pensa, aquilo que você se coloca. Na medida que você pôs ali, tudo que vem errado, você vai observar. E se você não tiver o equilíbrio, como eu falei, o fluxo natural da tua bioenergética, a ameba vem. Que absurdo, como é que pode? Como é que um camarada desse tira a carta e não sei o quê, e blá blá, e blá blá. Aquilo vem, começa a bater na cabeça. O sistema de defesa, como para uma, né, proteção sua, começa a bloquear, fica no campo áurico. Então você fica escutando aquelas vozes na cabeça. Escuta, escuta, escuta. Só que aí você não tem um filtro, fala, não, para, bobagem. Então, tem gente que faz mesmo, sei lá, o cara tá com a cabeça lá longe, sei, né? Ah, eu não quero me ligar nisso. Tem gente que fecha, aquilo acaba. Aquilo cessou. Porque vai começar, depois desse processo, ele não cessa assim, né? De repente, ele começa a pôr medo em você. Porque é mais uma pressão. E o sistema de defesa vai segurar. Mas quando entra o medo, a gente começa a viajar na maionese. Mas um cara desse, já pensou? Você está dirigindo bem, um cara vem, bate o carro em cima de você, te mata. De repente você está com seus filhos, com a sua família, e um sujeito desse faz isso, faz aquilo, que absurdo. E o prejuízo no seu carro, bate no teu carro, não tem seguro, você precisa do carro. Ó, medo. Quando entra o medo, a gente abre. Porque nós somos criados no medo. Assim, ver lá é perigoso, não sei o que. Então, o medo, ele dá um sistema de alerta, aquilo entra. E quando aquilo entra, é a hora que você joga aquilo para fora para se defender. Vem a agressividade. Então, gente, quando a gente entende esse mecanismo, você começa a entender muita coisa na vida. Muitas situações onde a gente pode ser mais tranquilo, ser mais equilibrado. Mas não deixando essas ações compulsivas tomarem conta. Porque quando esse medo entra, você tem a compulsão, e a compulsão vai fazer você se defender. Muitas vezes, se você olhar para as pessoas que são agressivas, elas estão se defendendo. Tem o ditado, né, que diz a frase, né, o ataque é a melhor defesa. Quando você ataca muito o outro, você está se defendendo. Então, quando eu critico muito você, quando eu falo muito mal de você, porque você, é porque eu não quero que você venha para cá. Então, eu ataco, eu sufoco você de críticas, de acusações, para que você não fale. As pessoas gritam, né? Então, são situações e que no dia a dia vem muito automático e a gente não presta atenção. Quando você percebe isso e você tem uma mente mais aberta e você sai para esse mundo e vai entender que nesse mundo tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim, você começa a ter o equilíbrio. Você começa a ter, né, a paz dentro de você. Então, à medida que eu vejo as situações, eu falo, ok, mas se aquilo está muito gravado dentro de mim, por exemplo, nessa questão do trânsito, a pessoa ela se põe numa de muito certinha.
Então ela tem que ser ali bonitinha, perfeita, uma pessoa cobradora. Ela não aceita errar, ela não aceita fazer a coisa diferente, ela não aceita uma forma, né, do outro pensar diferente. E ali ela parte para uma agressão. A gente vê isso muito na política, nas próprias religiões. Ó, não é do meu, não faz, tá errado. Sem sequer ver a proposta, ver o que o outro vem, ver como o outro pensa. O outro não foi criado como você, não teve as experiências que você tem e nem precisa das suas experiências. As experiências do outro é outro. E claro que aí você tem o mau caráter, você tem a pessoa, né, a patifaria, você tem a hipocrisia. Sim, mas você tem muita coisa boa. As ações compulsivas fazem, dependendo do que você tem dentro, faz você se ligar somente no ruim. E aí a vida fica assim, cheia de desafios. Por quê? A partir do momento que você vibra nessa energia, o cara sai lá do outro lado da cidade, ele vem fazer a cagada na tua frente. Que é justamente um sinal da vida para que você observe aqui um sinal de alerta e fala, ó, o mundo não vai agir de acordo com o que você quer. As pessoas não vão fazer o que você acha que tem que ser feito, o que você acha que é certo. Porque o que é certo para você pode ser errado para o outro. O outro muitas vezes acha que você também é muito certinho. E ali a gente tem o conflito. Então o conflito ele começa internamente. Quando eu começo a entender isso, então eu me ligo na parte boa das pessoas. Eu não tenho nada a ver com o que o cara faz, mesmo porque eu não tenho poder sobre ele. Para isso tem uma fiscalização, né? Tem a polícia ali na rua, vão existir os acidentes. E essa pessoa ela vai aprender de um jeito ou de outro. Se eu não estou nesta energia, esse camarada ele não bate em mim. Ele não fecha a mim. Ele vai fazer isso com quem está na mesma frequência bioenergética dele. E essa é a grande diferença que a gente não consegue lidar. Que o que acontece fora é um reflexo do que está dentro. Então as ações compulsivas, ela está dentro de mim. E tudo funciona dessa forma. A partir do momento que eu vibro naquilo, é aquilo que vem para mim. Já falei aqui inúmeras vezes para vocês. Tá faltando para você é porque você vibra na falta. Você acredita na falta. Não porque está difícil, não porque está complicado, não porque tem a crise, não porque é o mundo. É porque é a guerra, é porque é a situação. Não tem outra opção. Lá dentro você fala, não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, se empolga com uma coisa, fica excitado com alguma situação, mas aquilo é diminuto. Daqui a pouco, ao menor sinal, você volta para a falta de novo, porque é a falta que está dentro. Você não acredita que a coisa melhora, você acredita que só piora. Então isso é uma ação compulsiva. Na sexualidade é a mesma coisa, eu tenho que agradar, eu tenho que fazer. Você não curte a sexualidade. Você tem que agradar, você tem que cumprir tabela, você tem que ter uma performance incrível. Eu tenho que ser o cara. Então aquilo não flui. Um pensamento compulsivo que naquela hora eu vou lembrar de situações e eu corto, o outro sente aquela energia. Dentro do trabalho a mesma coisa. Então eu preciso ser, eu tenho o quê? Você tem uma ação compulsiva em cima de algumas situações. E ali você vai empurrando, você vai forçando. O sistema de defesa combate. Porque você dá conselhos para todo mundo, você tem uma noção do que é a coisa. Porque quando é com o outro, você fala não liga. Mas quando é com você, você não fala não liga. Então esse sistema, né, que vai defender você, ele vai querer bloquear essas ações compulsivas. Mas aquilo fica na cabeça, fica na cabeça, fica na cabeça, depois vem o medo, e aí o medo você abre a brecha para aquilo, e aquilo vai se acumulando através de doenças, de problemas, situações e confusões na tua vida.
Então, se você é uma pessoa perfeccionista, se você é uma pessoa que tem umas ações compulsivas, que quer que tudo seja certo, que as pessoas pensem assim, porque o que muito eu percebo é que a pessoa ela espera que o outro tenha uma atitude em determinadas situações que ela, a pessoa, teria. Só que o mundo não pensa como eu penso. Eu tenho certeza que essas reflexões que eu envio para vocês aqui diariamente, para muita gente não faz sentido nenhum. A pessoa fala, um saco aquilo. Ok, não tem nenhum problema. Tem gente que fala, nossa, me ajudou muito, foi muito legal. Ok também. Não tem problema nenhum. Então, para cada um, isso vai servir ou não vai servir. Não cabe a mim escolher para quem serve ou não. Tá aí. Vê quem quer, escuta quem quer. Estuda quem quer. Você não quer estudar? Ok. A gente tem uma preocupação exagerada com isso e tem que controlar. Quando você tenta controlar o outro, você traz a energia do outro. E aí você tem às vezes ações compulsivas que seriam do outro e você não percebe. E você fica numa compulsão de querer controlar o mundo, querer controlar as pessoas. Isso muito acontece muito dentro da família. Eu vou controlar o Benê. Eu vou controlar meus filhos, porque eu tenho que cuidar. Como cuidar? A pessoa já cresceu, já é independente, já pensa. Ué, vai ter que assumir as consequências dos seus atos. Cada um é responsável por si. Eu não vim aqui para cuidar de nenhum de vocês e vocês não vieram aqui para cuidar de mim, muito menos para aplaudir, para adorar, para venerar. Olha, tem coisas que você gosta e tem coisas que você não gosta, simples assim. Com isso, você corta as ações compulsivas. Você come demais? O que está atrás da comida? A falta de prazer? A angústia? A mágoa, o ressentimento? Por que você não consegue parar de comer compulsivamente? Por que você não para com a sua sexualidade compulsiva? Por que você não para com os vícios que você tem de bebidas, de drogas? É o que está atrás do atrás. Então esse áudio aqui é para você parar um pouquinho e refletir. Como andam as suas ações compulsivas? Você briga? Tem confusões no teu relacionamento? Isso é uma ação compulsiva. Como é que você vê o bem? Como é que você analisa a tua vida? Será que esse relacionamento mesmo vale a pena continuar? Ah, mas eu tô velha, mas eu tô isso. Não, mas é que tem os bens, eu tenho que separar. Ué, e por causa disso você vai viver uma vida de sofrimento? Você fica numa ação compulsiva o tempo todo por causa disso ou daquilo e não se banca, só se defende? O sistema de defesa vai agir o tempo todo. E muitas vezes com agressividade. E aí onde você faz a besteira. Nessa compulsão, você perde o controle. Então é muito sério, gente, quando a gente trabalha com a bioenergética e com os nossos sistemas de defesa, com as sensações que nós temos no corpo. Uma pessoa ela não explode assim só porque ela é explosiva. Não, ela não é explosiva, ela é descontrolada. E essa explosão ela vai aumentando com o tempo se ela não tem o controle disso. Se ela não tem uma administração correta, se ela não sabe por que ela estoura. Então é bastante sério. A gente vê pessoas matando por causa disso e se matando também. Então esse áudio aqui é com alguns exemplos mais tranquilos do que geralmente eu dou mais, mas é só para você não confundir muito. Para você pegar esse exemplo e olhar para a tua vida, e olhar para a vida das pessoas ali, para que você aprenda com isso. Ações compulsivas. Você tem? E o que você faz com elas? Um bom estudo a todos vocês, um grande beijo e até a nossa próxima reflexão.